aqui na cidade e também sobre a polarização na disputa pelo governo do Estado e para a presidência da República, como que isso pode trazer algum tipo de influência para essa concorrência a vagas no parlamento brasileiro. E tá tudo tão misturado. Vamos tentar entender, Vamos tentar entender. Na ótica do Fernando Rodolfo. Bom dia, deputado. Bom dia, deputado. Bom dia, Renata. Bom dia, Vitor. Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. É uma alegria voltar aqui para conversar com vocês sobre política, sobre o nosso mandato, sobre o cenário atual. Bom, deputado, nós estamos falando aqui de um cenário de múltiplas candidaturas, tanto a deputado estadual como a deputado federal. Como que o senhor avalia esse cenário e o que é que o senhor imagina que teremos em 26 para a disputa na Câmara Federal? Olha, na verdade, esse cenário de múltiplas candidaturas a gente já experimentou em 2022, não é, quando nós tivemos aqui um número muito grande de candidatos a deputado federal. Isso é em decorrência da mudança da regra do jogo, né, quando a gente acabou com o formato das coligações e praticamente obrigou os partidos a lançarem chapas próprias. Então, cada partido hoje tem, no mínimo, aí, 25 candidatos a deputado federal, 26, né, a quantidade mais um, e 50 para deputado estadual. Então, isso aumenta muito o número de candidatos no Estado, de uma forma em geral. Em Caruaru, nós tivemos em 22 esse cenário, tinha candidato de todo lado, de vários partidos. Isso é porque esses candidatos, essas pessoas são chamadas a disputar a eleição para fazer cauda, né? Com o fundo eleitoral, o partido faz algum gesto, manda algum valor para essas candidaturas irem para a rua e, no fim de tudo, elas servem apenas para aqueles que estão na ponta. Aqui em Caruaru, a gente tinha, em 2022, esse cenário colocado e eu disse, inclusive aqui na Rádio Cidade, que de todos aqueles candidatos, apenas 2 tinham chance de ganhar a eleição, que era Vônei e eu, né? Não só porque estávamos já no mandato, mas porque os partidos foram montados nesse cenário, para reeleger aqueles que já estavam no cargo. E, de fato, aconteceu. Eu ganhei a eleição, Vônei chegou muito perto, né? O partido lá não alcançou o número necessário de voto e ele ficou fora. Mas, de todos, era ainda um que tinha chance de ganhar. Os outros foram candidatos para fazer cauda. Aí vão para a rua mentir para o povo. Dizer, vou representar você em Brasília, enganando as pessoas, porque sabem, quem se candidata sabe a chance que tem de ganhar a eleição. Ninguém entra num partido para fazer cauda e acha que vai ser eleito, porque não vai. Né? Quem entra numa disputa sabe que precisa, a depender do partido, de 70 mil votos, de 60 mil votos, de 80 mil votos, e sabe a condição que ele tem de conseguir essa votação ou não. Então vai para a rua mentir, diz, olha, vou lá lhe representar em Brasília. Mentira. Ele sabe que não tem chance de ganhar a eleição. E vai só atrapalhar aqueles que têm, termina atrapalhando a cidade. Então esse cenário de múltiplas candidaturas é bom para quem entra na campanha querendo ganhar dinheiro de partido, mas é ruim para a cidade. Quem vai ter chance de ganhar em 26? Olha, naturalmente quem está no cargo, né? Eu sou suspeito a falar, mas eu estou num partido que tem a possibilidade de renovar 4, 5 cadeiras na Câmara dos Deputados. Então a nossa candidatura, a nossa futura candidatura, sem dúvida, será uma candidatura que tem chance de ser renovada. Se o atual ministro da Previdência também for candidato, penso que do lado da esquerda, do lado político dele, ele também deve ter a condição de montar um partido, ou de estar num partido, que lhe dê a possibilidade de ser eleito para a Câmara dos Deputados. Não vejo, neste momento, outro nome. Sei que outros aí estão sendo convidados para fazer cauda, né? Que vão para a rua, mentir para o povo, dizer que serão eleitos deputados, mas, no fundo, eles vão entrar na disputa para ganhar dinheiro do partido e fazer cauda. Deputado, hoje na Câmara Municipal temos 2 vereadores bolsonaristas, né, que é o Silvio Nascimento e o Cabo Cardoso. O Cabo Cardoso já adiantou que vai ser candidato, né, a deputado estadual e deve dobrar aí com o Coronel Meira. Silvio Nascimento, vai dobrar com você? É um planejamento do nosso partido, a candidatura de Silvio Nascimento a deputado estadual,
para que a gente possa fazer essa dobrada e oferecer à população de Caruaru, principalmente aqueles que se identificam com a direita, uma opção para a Assembleia Legislativa e uma opção para a Câmara dos Deputados com raízes em Caruaru. Porque, além do eleitor ter a condição de escolher alguém que lhe represente no campo ideológico, as nossas candidaturas, a minha e de Silvio, vão também oferecer ao eleitor de Caruaru uma opção que tem um viés ideológico, mas que também tem raízes locais. E é muito importante a manutenção de status de poder em uma cidade como Caruaru, na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa. Caruaru não pode ficar sem representantes nessas duas casas, porque são nessas casas que a gente luta, que a gente briga, que a gente corre atrás de recursos, que a gente dá protagonismo político a uma cidade tão importante como é Caruaru para o estado de Pernambuco. Deputado, o senhor foi candidato à Prefeitura de Caruaru, isso deu ao senhor um protagonismo, inclusive o senhor esteve aqui presente quando tivemos visita do ex-presidente Bolsonaro à cidade. Lembro que no momento em que o senhor disputava a prefeitura, conversamos sobre a estratégia política do senhor para a candidatura a deputado. O senhor falou que não apenas buscou o voto de Caruaru, mas de outras cidades também. O senhor acredita que terá um número maior de votos na cidade depois da disputa para a prefeitura, ou vai manter a estratégia de buscar também esses votos em outras cidades satélites aqui de Caruaru? Olha, muito pertinente sua pergunta, Vitor, porque eu tive aqui em 2018 quase 30 mil votos. Foram 28 mil votos para deputado federal. Em 2022, 4 anos depois, a gente entrou nesse cenário de múltiplas candidaturas. Lembrando que em 2018 você tinha aqui a minha candidatura, a candidatura de Ivonne, e não tinha outro de Caruaru disputando. A prefeita, na época, apoiou Daniel Coelho, que não era de Caruaru. Então a gente ficou praticamente naquela disputa ali entre ele e eu. Em 2022 o cenário mudou, a gente tinha, além dele e de mim, outros candidatos, acho que quase 10 candidatos a deputado federal aqui. E aí eu imaginei o seguinte: se a gente ficar aqui em Caruaru o tempo inteiro da campanha, levando a nossa proposta, levando a nossa candidatura para os 4 cantos da cidade, a gente vai entrar naturalmente numa disputa com muitos outros candidatos. Quem se candidata tem voto, ou pouco ou muito ele tem. E quando ele tem, ele tira de alguém. Eu não teria, pelas pesquisas e pelo levantamento que a gente fez, eu não chegaria a repetir a votação de 4 anos antes, de 2018 aqui. E isso poderia comprometer o resultado final. Numa eleição, como é uma eleição de deputado, né, o que vale é ser eleito, independente da quantidade de votos que você tenha em determinada cidade. Então, se eu fosse ficar aqui, eu não teria a condição de repetir aquela votação de 4 anos antes, e isso iria, provavelmente, me tirar da Câmara dos Deputados. Então, eu tive que dividir a minha atenção com todo o estado de Pernambuco. Saí um pouco de Caruaru para cuidar da campanha fora, porque aqui em Caruaru estava poluído. Tinha muitos candidatos que, apesar de não terem chance de ganhar a eleição, mas estavam na rua torrando o dinheiro do partido. E é isso que o senhor atribui a queda da sua votação? Exatamente, porque eu não estava aqui. Praticamente eu não fiz campanha em Caruaru. Em 2022, eu estava em Salgueiro, eu estava no Sertão, estava em Petrolina. Eu fui votado em todos os municípios de Pernambuco. Em todos. Resultado da minha dedicação fora daqui. E por isso fui o único que foi eleito. Veja, de todos aqueles que ficaram em Caruaru, todos perderam. Tanto para federal quanto para estadual. Eu fui para fora. Eu estava preocupado em me reeleger, independente da quantidade de votos que eu teria em Caruaru. Porque eu sabia que aquela eleição era uma eleição atípica. Era uma eleição nova, com uma quantidade imensa de candidatos, e que o eleitor ia estar confuso. Então eu fui para fora. E deu certo. A estratégia foi acertada porque eu ganhei a eleição, os outros acabaram perdendo, porque ficaram aqui em Caruaru. Para 26 agora, como fica? A minha decisão de disputar a Prefeitura de Caruaru no ano passado foi justamente nesse sentido, de que eu pudesse me reaproximar do eleitor de Caruaru. Deputado, me permita interrompê-lo. Essa estratégia foi bacana, houve sucesso, que foi a reeleição.
Mas ela não pode ter prejudicado a sua atuação na candidatura a prefeito? Porque, apesar disso, o senhor teve uma boa votação. Mas se estivesse mais aqui, porque as pessoas ficam falando, o pessoal só aparece na época da eleição. Não, na verdade... Como se livrar desse discurso? Como político se livrar desse discurso? Na verdade, Renata, quando eu disse que fui para fora, buscar o voto fora, foi naquele período de campanha. Quando passou a eleição, eu continuei mantendo a minha vida normal em Caruaru, mantendo o meu mandato, dialogando com Caruaru e trabalhando para Caruaru. Né? Eu nunca saí de Caruaru. Quando eu disse aqui que fui para fora, foi naquele período eleitoral, aqueles 45 dias de campanha, onde a gente buscou... Então o senhor atua todos os dias em Caruaru? Claro, eu estou aqui, veja. Segunda-feira eu estou aqui, não é porque eu vim para cá para essa entrevista. Qual é o problema hoje de Caruaru? Nós temos vários, né? É difícil dizer um principal problema. Primeiro, a gestão não existe. Né? A gente vê aí um prefeito que foi reeleito e não disse ainda para que veio. 6 meses já desse novo mandato dele, o que a gente vê é reclamação. Problemas na infraestrutura, a periferia está aí abandonada, não tem saneamento, não tem pavimentação, não tem qualidade de vida. Na saúde as pessoas reclamam, não há medicamento suficiente nas farmácias do município. O povo precisa ainda continuar acordando 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, para ir tentar uma ficha e ser atendido no PSF. A gente tem problemas no trânsito da cidade, a gente tem problemas aí, na logística do centro, muitas multas, a cidade virou uma indústria de multas, a gestão tem enfrentado um desgaste por conta disso. A Feira da Sulanca, problema atrás de problema. Então, assim, dizer um problema específico de Caruaru é muito difícil. A gente tem vários, né, e todos na mesma proporção. Então, continuando aqui a resposta, Renata, a minha atuação como deputado ela está centrada aqui em Caruaru também. Naturalmente, no Agreste como um todo. Né, todo mundo sabe a ligação que eu tenho com Garanhuns, com o Agreste de uma forma geral. Caruaru e Garanhuns são da mesma região. Eu penso que as duas cidades elas têm uma importância econômica muito grande para essa microrregião do estado e elas precisam ter um olhar atento. Mas eu estou aqui em Caruaru exatamente buscando fazer esse diálogo, ampliar esse diálogo do nosso mandato. E o resultado disso são as emendas que a gente está destinando agora para o ICIA, para o Hospital Mestre Vitalino, para o Hospital Regional do Agreste, porque são instituições que precisam de um olhar. Estamos destinando também, via Codevácio, recursos para perfuração de poços artesianos nos 4 distritos da zona rural, né, equipamentos que foram entregues já, tratores para associações agrícolas. Então, nosso mandato está aqui e está dialogando. Deputado, sobre as emendas, eu lembro que no período da eleição, o senhor foi questionado sobre a ausência de emendas aqui para Caruaru e disse que um dos responsáveis por isso era o prefeito Rodrigo Pinheiro, que não procurava o senhor e que não apresentava projetos, que o senhor só enviaria a emenda se tivesse um projeto, se o senhor pudesse acompanhar a execução das obras e a aplicação dos recursos. Essa relação mudou? O prefeito procurou o senhor? Não, quando eu falo de ausência de emendas é para a prefeitura. Não é ausência de emenda para Caruaru. É importante deixar isso bem claro, que a gente manda a emenda para um município não significa só que é para a prefeitura. Como eu disse aqui, eu tenho um mandato para instituições. Casa dos Pobres, ICIA, hospitais, Mestre Vitalino, Hospital Regional do Agreste, associações agrícolas. A gente tem feito o que pode fazer dentro das nossas condições. Agora, para a prefeitura, realmente, eu não tenho enviado emenda porque não tenho recebido projeto. Continua igual ao período eleitoral? A mesma coisa. Não mudou absolutamente nada. Não existe diálogo com o prefeito. Caruaru tem um mandato na Câmara dos Deputados, mas o prefeito, quando vai em Brasília, ele evita passar no meu gabinete para entregar algum projeto, fazer alguma demanda, algum pedido. É uma questão de picuinha política da parte dele. Tem um gabinete em Brasília, o município, né? Tem um gabinete em Brasília, mas que eu não sei para que serve esse gabinete. Né? Inclusive, eu vi até um vídeo... Você já foi até lá, não? Não sei nem onde fica. Nunca fui convidado aí. Eu só vou onde eu sou convidado. Nunca fui convidado a conhecer esse gabinete de Caruaru em Brasília. Não sei nem onde fica. O senhor citou agora há pouco o quadro eleitoral no período em que a governadora era prefeita e que apoiou o Daniel Coelho para deputado aqui. Provavelmente o prefeito deve apoiar o deputado Fernando Monteiro, que tem estado ao lado dele. Como que o senhor observa essa relação
do prefeito com o seu colega Fernando Monteiro? O prefeito é livre para apoiar quem ele quiser, né? Ele tem a opção de apoiar quem é daqui, tem a opção de apoiar quem é de fora. Agora é importante fazer uma reflexão aqui, Vitor. Quando a cidade é apresentada a um deputado que não é daqui, e ela é apresentada pelo prefeito, esse deputado ele pode ter alguma relação com a cidade enquanto o atual prefeito está no cargo. Porque depois que ele sair, vai entrar um outro prefeito que vai apoiar um outro deputado. E este deputado, que possivelmente será votado aqui, daqui a 4 anos ele não sabe nem mais o caminho de Caruaru. É por isso que as pessoas dizem, só aparece em época de eleição, isso aqui nunca vi, só estou vendo agora porque é eleição. Porque ele está aqui de olho no voto. Depois que ele for votado, ele vai trocar Caruaru por outra cidade. Só os que ficam são aqueles que são daqui, que têm raízes aqui, que conhecem de fato os problemas de Caruaru. Então, quando o eleitor sai de casa para votar em alguém que é de fora, ele pode ter a certeza de uma coisa, de que este alguém que ele está votando está recebendo esse voto, mas depois vai dar as costas a Caruaru. Porque o prefeito que apoia ele vai deixar de ser prefeito, ele vai procurar prefeito em outra cidade. Mas o senhor, deputado, não buscou voto em outras cidades? O senhor deu as costas a esses votos? Não, mas é natural, veja só. Eu fui apoiado pelo prefeito de Bom Jardim, continuo lá, ele continua me apoiando. Se ele tivesse perdido a eleição e tivesse entrado um outro prefeito lá, o prefeito que tivesse entrado iria apoiar um outro deputado. E eu teria que buscar voto fora. Simples assim. Não há uma relação. A gente tem uma relação enquanto o prefeito está ali no cargo. E eu digo isso quando eu estou fora. E as pessoas sabem muito bem disso. Agora, quem é da cidade tem que entender. Enquanto o prefeito está ali, ele está apoiando. Depois que ele apoia, eu tenho hoje 3 prefeitos me apoiando. Porque a minha candidatura, a 26, ela não está centrada no apoio de prefeitos. A minha estratégia é diferente. É outra. Então, eu não tenho essa preocupação de estar acumulando prefeitos como outros deputados fazem. Então, vou dar um exemplo aqui. Brejão lá perto de Garanhuns. A prefeitura me apoiou na eleição passada e depois perderam a eleição. Obviamente, a quantidade de recursos que eu mandava para lá, eu não vou mais mandar. E todo mundo sabe disso. Continuo atuando ali pela região, ali no município, mas da forma que eu posso, independente da prefeitura. O prefeito vai ter que arrumar outro deputado que mande o volume de dinheiro que a cidade precisa. Eu não mando mais, porque o grupo que me apoiava perdeu. É isso que eu estou falando. Mas a gente está falando aqui de cidades pequenas, que já são acostumadas com isso. Caruaru é uma cidade diferente. Caruaru é uma cidade grande, a maior cidade do interior, que precisa ter o seu protagonismo consolidado em Brasília. A gente não pode correr o risco de deixar Caruaru sem representatividade na Câmara dos Deputados. Vamos falar sobre a eleição para o governo do Estado. O senhor está avaliando aí nessa disputa Raquel Lira e João Campos. Olha, Renata, sinceramente eu acho que a governadora Raquel Lira tem feito um grande esforço, tanto no aspecto político quanto administrativo. A gente vê toda semana aí prefeitos saindo do grupo de João Campos, do partido lá do PSB, e migrando para partidos aliados da governadora. A gente vê a governadora entregando obras, entregando ação, fazendo um esforço grande. Eu tenho muita convicção de que não vai ser uma eleição fácil, né? Por toda a história também que tem o PSB, e a gente não pode ignorar isso. Eles governaram o Estado por muitos anos, mas eu tenho uma confiança muito grande de que a governadora será reeleita, né? Porque Pernambuco sabe o mal que o PSB fez a esse Estado, o abandono que o PSB causou em várias regiões, né? Sobretudo no interior, e a governadora tem feito o que eles, em menos de 3 anos de mandato, ela está com 2 anos e 6 meses agora, tem feito o que eles não fizeram nos últimos 16. Obras abandonadas que ela pegou, chamou para si e está entregando, está concluindo e entregando. Ela tem feito um esforço grande e eu tenho muita certeza de que o povo vai reconhecer isso nas urnas. E como o eleitor do PL está vendo essa aproximação do governo com o governo federal?
Olha, nós temos dois caminhos aqui. Ou a gente vai com Raquel ou a gente vai com João. Né? Então, A candidatura própria está descartada? Até agora, né, não existe nenhum projeto de candidatura própria no PL. Acho muito difícil surgir do nada uma candidatura assim. E se surgir, não vejo como furar essa bolha dessa polarização que está colocada aí entre Raquel e João. Eu não teria a menor condição política de declarar apoio a um candidato do PSB ligado historicamente ao PT, inclusive o PSB, que ocupa a vice do PT hoje no campo nacional, não tem. Agora, do lado de cá, a governadora tem procurado viabilizar o seu governo. Ela tem conduzido a gestão estadual em sintonia com o governo federal, porque é quem está lá no poder. É de lá que vem o recurso. Então, se ela for dar as costas ao governo federal, o governo dela aqui para. Então, eu vejo com muita naturalidade isso. Se eu fosse prefeito de Caruaru, eu também estaria buscando recursos no ministério, nos ministérios, no governo federal, porque é ele que está lá e eu que estou aqui. Isso não quer dizer que ela tenha uma ligação política ali com o Lula, e nem que eu tivesse também uma ligação política com o Lula se eu fosse prefeito do PL e estivesse buscando recurso no governo federal. Então, para mim, isso está muito claro. Ou é Raquel ou é João, ou é Raquel ou é João, e eu estou com Raquel. Deputado Fernando Rodolfo, do PL, conversou conosco aqui no Cidade Entrevista. Deputado, obrigado pela disponibilidade da conversa e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Vitor, Renata, a oportunidade de estar aqui. Inclusive, devo estar indo para Brasília ainda hoje à noite e, se eu tiver oportunidade, farei um discurso esta semana condenando a censura que essa rádio está sofrendo por parte da gestão estadual. Eu, como jornalista, como alguém que veio da comunicação, que veio da imprensa, condeno veementemente essa prática de censurar uma emissora de rádio simplesmente porque aqui o povo tem a oportunidade de falar o que precisa ser falado. Então, vou levar esse assunto para a tribuna da Câmara dos Deputados amanhã ou quarta-feira. Agradecemos. Obrigado, deputado. Vamos chamar a